Eu queria Opa, primeiro maravilha. pedir boas-vindas, né? Eu pedir não, né? Falar boas-vindas, agradecer muito você estar participando. É muito especial estar aqui com você, que, né, você com certeza foi muito importante para mim para eu decidir cursar biologia. Eu sempre lembro da sua didática, muito significativo para mim. E queria que você também se apresentasse da forma como você mais gosta, né, de se dizer, falar o que você trabalha melhor, a sua área, e deixar aberto para perguntas também das pessoas, quando elas quiserem. Tá, eu agradeço primeiramente o convite, tá? Saiba que você foi uma aluna especial, né? Uma aluna que marcou aí a minha trajetória, foi a minha primeira turma de curso, né? Do Biologia Mais, em 2014, tá, gente? Vou revelar a idade da Gabi aí, 2014. A menina prodígio, ela estava no segundo ano do ensino médio, e aí já estava fazendo curso paralelo aí, preparatório para o vestibular, né? Eu não sei se ela já estava decidida a fazer biologia, né? Mas depois eu me surpreendi que ela decidiu por biologia, né? E ela seguiu o caminho, foi fazer biologia em uma das melhores universidades do Brasil, um motivo de muito orgulho para mim, né? Depois que você passou em biologia e foi fazer biologia, eu fiquei muito orgulhoso de você, ainda mais na USP, né? Ainda mais depois você falou que você teve aula com a Sônia Lopes, né? Que é uma autora que eu sempre uso o livro Uhum. dela, né? E você foi me falar isso, você lembrou, você foi me falar, né? E achei muito legal quando você tem uma pessoa, né, que foi seu aluno e ela segue seu caminho, né? Ela se dá muito bem, você vê ela crescendo, você veja ela na universidade, já pulando da graduação para o doutorado, né? Que é uma coisa fantástica, assim. Acho que aqui no Mato Grosso do Sul é uma coisa quase que é muito raro isso acontecer. Acho que aí em São Paulo, lá em São Paulo é um pouco mais comum, né, na questão das pesquisas. Mas eu estou muito orgulhoso de você e eu estou muito lisonjeado por você ter aceitado, por você ter me convidado, ter lembrado de mim, né, e me convidado para falar um pouquinho sobre dessa live aqui, para explanar um pouquinho sobre o público aí do Educação Digital. Eu que agradeço. E aí, então, vamos falar um pouquinho, explicar, né, mais ou menos o que a gente vai falar. A gente, então, definiu, né, conversando aí, baseado no que o Bela trabalha principalmente, né, o público dele, a gente queria comentar um pouco sobre como lidar, né, com os vestibulares nessa quarentena. E queria também já jogar não sei se é a bomba, mas enfim, porque ontem, né, saiu no Senado, foi aprovado o adiamento do Enem, que não está 100% certo ainda, porque ainda vai para a Câmara, né? Uhum. Mas considerando que foram 75 votos a favor de adiar o Enem contra um contra, é bem provável que de fato adie. E como lidar com isso, né? Com toda essa incerteza, com essa ansiedade, com todo esse momento que a gente realmente não tem muito onde se fixar, né? Não tem muita base, assim. E fica Eu à acho vontade. assim, né? Se pra gente que já passou por isso, né, Gabi, é uma coisa meio tensa, é uma, é uma angústia, né? Uma incerteza, eu fico imaginando para os alunos que estão se preparando para isso, né? Então, 2020, o cara começou com o planejamento dele, falou que esse ano ia ser o ano do vestibular, o ano decisivo, fez todo o cronograma certinho, né? E chega né, nem no meio do ano, lá para março estoura a bomba aí, e isolamento, e pandemia, e um monte de morte, e a incerteza, porque é aquela história, né? Falar, mas vai durar um mês? Parou por um mês, depois prorrogou, depois pediram férias antecipadas. Aí decretos e mais decretos. Cada governo faz uma coisa, né? Cada governador faz uma coisa. E aí você não tem muita perspectiva, né? Você tá lá, falaram que vão voltar em julho, depois do meio do ano, tal, em agosto. E aí, o que vai acontecer, né? Então isso era uma incerteza para todo mundo, para professores, alunos de escolas particulares, escolas públicas, né? Só que era uma discussão que eu acho que era necessário, né? Porque assim, como eu até conversei com você anteriormente, o meu nicho de trabalho, né? Eu trabalho no colégio militar, eu tenho um nicho de escola pública, porém uma escola pública diferenciada, uma escola pública que
tem um ensino nível de uma escola particular, né? É uma escola federal, então lá também está parado, não tem aula, é presencial, só que a gente está funcionando completamente no digital, entendeu? A gente tem lá um sistema de aulas online, os alunos têm todo o amparo de exercícios online, eles têm lives pelo YouTube, pelo canal do colégio todo dia, né? Então, assim, os nossos alunos não pararam. Então, assim, se fosse pensar nisso, na minha opinião, eu não pediria o adiamento do Enem, porque a minha realidade, né, enquanto professor do Colégio Militar, é que está tudo bem. Apesar do isolamento, os alunos estão sendo atendidos de alguma forma. Aí aquela história, será que ele está aproveitando? Será que ele está na casa dele realmente assistindo aula? Ou será que ele liga lá o computador, volta a dormir, enfim, sabe? A gente sabe que pode ter aluno que está fazendo isso, mas quando o aluno ele está determinado, ele está sendo atendido. De uma forma ou outra, ele está sendo atendido. Entendeu? Só que quando a gente pensa no Brasil, grande parte da população não está sendo atendida de maneira adequada pela internet, pelas escolas, né? Conversando com algumas pessoas do meu dia a dia aqui, eu acabei, né, conversando, eu falei, como é que estão seus filhos? Sendo eles, da moça que, a diarista que trabalha aqui em casa, né, a secretária. Ela falou, minha filha está no 7º ano, ela, uma vez por semana eu passo lá na escola dela pegar uma lista de exercício. Uma vez por semana, uma lista de exercício. E o filho dela do 9º ano não tem nada. Ele está desde março sem aula, entendeu? Então, acho que, olhando por esse lado, é quase que uma necessidade você ter o adiamento do Enem. É uma questão, assim, para tentar fazer alguma justiça com essas pessoas que não estão tendo acesso a estudo, a aula de alguma forma. Só que, por outro lado, a gente sabe que tem uma questão política envolvida na história, muitos interesses de empresas. Então, assim, o que vai acontecer? Você acabou de falar. O Senado aprovou por 75 votos, vai para a Câmara ainda. É muito provável que eles aprovem e seja adiado o Enem. Só que aí vai ser adiado para quando? Para dezembro? O Enem foi adiado para dezembro. Você acha que resolveu o problema? Eu acho que não. Tipo assim, o cara vai ficar 3, 4 meses sem ter aula. Aí, de repente, a minha solução é transferir o Enem de novembro para dezembro. Entendeu? Então, assim, é meio que para tentar agradar os dois lados. Ó, eu vou agradar uma parte da população que está pedindo adiamento do Enem e eu vou agradar outra parte que quer que o Enem aconteça. Então, eu vou adiar de novembro para dezembro. Mas, na verdade, não mudou muita coisa. Entendeu? Mas é muito complicado você cancelar o Enem ou transferir para janeiro, para fevereiro, porque atrasa todo tipo de cronograma. O que eu vi que estava previsto pelo adiamento é que, teoricamente, o Enem só seria depois que todas essas pessoas que tiveram as aulas, enfim, depois que a escola pública, as escolas conseguirem cumprir todo o cronograma. Então, teoricamente, então realmente agora não tem uma data exata. É tipo, depois que voltar tudo, né, todas as escolas reabrirem, aí volta o ano letivo, as pessoas têm as aulas, e aí o Enem, então, seria marcado, enfim, foi que... É muito complicado, né? Porque isso atrasa tudo. E a FUVEST, como é que fica? É a Unicamp, entendeu? Vai atrasar A tudo, não é só o programação de todas as universidades, o ano letivo de 2021, como é que vai ser? Vai começar em maio? Entendeu? Como é que é? Então, de certa forma, complicado isso aí. Por isso que a gente fala, é incerteza. Incerteza. Então, acho da seguinte situação. Na incerteza, eu tenho que me preparar para o pior cenário. Entendeu? Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário, talvez, que, sei lá, adie o Enem, o que você falou é o melhor cenário possível, vamos dizer assim, né? Na hora que voltar todo mundo, colocar o ano letivo em dia, aí marca uma próxima data de Enem. Esse é o ideal, é o melhor cenário possível. Só que a gente tem que trabalhar com um cenário pior, O princípio seria não adiamento do Enem, que já deu indício que vai acontecer. O outro cenário é adiar por um mês. Né? Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai ficar esperando essa definição? Eu acho que ele tem que se mover, ele tem que se movimentar, entendeu? Então, de uma forma ou outra, ele tem que se preparar por essas incertezas
tentar, de alguma forma, criar uma rotina de estudo na casa dele, de modo que ele consiga, tá, se preparar para qualquer definição. Falar, eu não vou depender, porque como não depende de mim, o adiamento do Enem ou não, né, eu vou me preparar, vou dar o meu melhor, vou preparar da minha forma. Se adiar o Enem para dezembro, eu estou bem. Se adiar para janeiro, eu estou bem. Se adiar para março, eu estou bem. Então, de uma forma ou outra, ele vai se preparar com relação a isso. Tendo condição para isso, com certeza. Com certeza é o melhor de Porque todos os muitos, cenários. na verdade, né, Gabi, eles são acostumados a assistirem aula, que a gente fala que é o estudo passivo, né? A gente fala sempre aquela diferença entre aluno e estudante. Às vezes a gente acha que está estudando quando está assistindo aula. Tem aluno aulista, que é aquele cara que é louco por aula, ele precisa assistir aula. Então, tem cursinho que enche o cara de aula das 7 da manhã às 6 horas da tarde, às 9 horas da noite. E o cara tá lá frequentando tudo. Tudo que tiver aula extra, ele tá frequentando. Porque ele tem um medo muito grande de ficar sozinho, ele odeia ficar sozinho. Então ele fica na sala de aula, ele tá com companhias, né? Ele tá num ambiente coletivo. De certa forma, ele vai adiando esse momento tenso de ficar sozinho estudando. Então ele tá assistindo aula. Só que ele tem que pôr na cabeça dele, se ele assistir aula das 7 da manhã às 9 horas da noite, ele só assistiu aula, ele não estudou efetivamente. Ele não fez o seu momento solitário. E já está provado que a pessoa só aprende quando ela tem o seu momento solitário. Quando ela tem o seu momento de estudo, de reflexão, de sofrimento. É um sofrimento estudar sozinho muitas vezes, né? Tanto que ele tem que estar preparado. Ainda mais na quarentena, né? É um sofrimento dobrado, porque ele tem as angústias aí do vestibular dele, ele tem as angústias da doença em si, né? Que ele não pode sair de casa, ou se ele sair de casa por alguma necessidade, para ir ao mercado, para ir fazer qualquer coisa, ele sabe que ele está correndo risco, né? A gente sabe que algumas regiões do Brasil estão mais ou menos. São Paulo está o epicentro, né? Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, ainda tem um número baixo de casos, só que a gente não sabe se tem um número baixo de casos porque realmente a doença não pegou aqui, ou se tem um número baixo de casos porque os governantes locais eles instituíram uma quarentena muito cedo. Isso também é uma reclamação. Poxa, mas não tinha nenhum caso, já instituiu quarentena. Só que tem gente ainda que não entende essas coisas, entendeu? Ele não Esse é consegue o certo, entender, né? ele não consegue ver essa projeção da doença que geralmente a gente sempre está atrás nas estatísticas, né? Então até brincavam em certo momento aí do decorrer da pandemia, o ex-ministro lá falou que o pique ia ser em abril, depois passou para maio, depois passou para junho, e meio que foram debochando dessa fala dele, entendeu? Falou, poxa, mas não se decidiu ainda? Eu falei, não, cara, o pico, se ele está sendo projetado adiante, é que você, de certa forma, está achatando a curva. Então, se você teve aquela quarentena inicial, o pico deveria ser em abril, se você jogou ele para maio, é porque a quarentena teve efeito no começo. Exato. Se você jogou ele para junho, é porque ela teve efeito. Então, de certa forma, as pessoas que falam isso, elas não têm muito conhecimento. E ficam debochando e espalhando fake news pela internet, né? Isso é muito triste, muito complicado. Esse é um grande problema. A fake news, com Né? certeza, é um grande problema. Mas Então, eu acho queria, assim, né, Gabi, Oi. com relação aos nossos alunos, né, que estão aí com incerteza, que estão em casa, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer para se preocupar menos é fazer a parte dele, né? De que maneira? Primeiro ele tem que entender que aluno é diferente de estudante, que assistir a aula não é efetivamente o que vai fazer ele se preparar adequadamente, e sim a parte do estudo dele, tá? Já com a quarentena, as aulas interrompidas, se ele tem ou não tem aula online, né, aí é indiferente, mas de certa forma, quando você tem um ensino online, as aulas são menores, de uma forma ou outra, né? Aquela aula que era de 1 hora e meia presencial, ela passa a ser, às vezes, de 40 minutos, às vezes de meia hora, que é uma coisa natural. Não dá para você ficar, às vezes, 1 hora e meia lá, 3 horas, diante do computador, fazendo uma aula exatamente igual a viável. presencial, né? Então, de certa forma, ele já diminuiu essa questão. E aí, o restante do tempo, ele tem que, de maneira adequada, criar uma autonomia de estudo, que a gente sabe que isso é muito difícil para quem não tem maturidade para estudar, né?
Então, como eu disse, se o cara estava amparado ali nas aulas do cursinho dele, do terceiro ano, ele de repente ele perdeu essas aulas presenciais, ele está sendo municiado aí pela escola por aulas online, por PDFs e tudo. Se ele não adquirir uma autonomia de estudo, né, ele não vai conseguir desenvolver. Por mais que a escola possa fornecer as coisas, ele tem que ter o horário dele, um horário fixo, ele tem que ter uma rotina. Essa rotina é extremamente importante que ele desenvolva, tá? E Eu queria até... rotina é um mal necessário, né? Porque rotina é uma coisa chata. Rotina é uma coisa que você tem que repetir aquilo todo dia. Só que se você não repete aquilo todo dia, o seu cérebro ele não aprende que ele tem que fazer aquilo, entendeu? E você acaba se perdendo no horário. Então, quantas vezes eu vou falar, hoje eu acordo umas 7h30, 8 horas, e depois eu começo a estudar. Falei, bicho, você acordava 7h30, 8 horas para ir para o seu cursinho, para ir para a escola? Não. Acordava 6, acordava 20 para 6. Mantenha a rotina na sua casa, entendeu? É Então, complicado. acordar todo dia cedo, tomar seu banho, fazer seu café, criar uma rotina, até arrumar a cama muitas vezes é importante, porque é um compromisso que se assume ali, né? Mas eu vou bagunçar de novo quando eu for deitar, né? Mas eu acho que você acaba criando essa rotina e você já vai educando o seu cérebro, eu preciso fazer isso que eu vou começar a estudar. Sim. Um Aí, ambiente de estudo ideal, né? Organizado, é importante. eu acho que isso é muito interessante pensar, porque na escola, a gente, foi muito o que você falou, né? Muita gente é passiva, né? A gente tá sempre ali escutando, escutando, e assim, a gente não aprende muito como estudar, né? A gente tá sempre acostumado a ter um professor ali na frente, tipo, jogando os conteúdos em você, e ninguém te ensinar, tipo, a realmente pegar aqueles conteúdos, tipo, como que eu vou organizar isso, como que eu vou estudar isso, como que eu vou absorver tudo isso, e a gente vai, tipo, eu sinto assim, pelo menos a gente vai meio tropeçando e tentando se descobrir, mas muitas vezes, tipo, a gente sai do ensino médio, a gente entra na faculdade e mesmo assim a gente ainda não sabe estudar, a gente não se conhece de fato porque a gente não, não tem, né? A gente não para realmente pensar nisso e ninguém nos ensina na escola. Uhum. E eu acho que agora com a quarentena esse é um grande desafio, né? Porque as pessoas têm esse acesso e estão podendo estudar em casa, elas estão tendo que descobrir. Quem não sabia como estudar, agora ela está tendo que descobrir isso de alguma forma. E ela ainda está num contexto em que ela tem uma pressão mental muito forte, né? Um contexto de muita incerteza. Eu vejo até, principalmente pelos meus amigos da faculdade, né? Os professores, muitos estão achando, assim, que por estar em quarentena, os alunos estão tendo tempo de sobra para fazer qualquer coisa. E eles estão sobrecarregando os alunos mesmo, assim. Um monte de seminário, um monte de trabalho, um monte de não sei o que lá. E ninguém está pensando que, calma, né? A gente está numa pandemia, tem muita coisa acontecendo, as nossas relações estão mudando, agora as pessoas ficam muito tempo em casa. Então, antes eu tinha que, sei lá, lidar com o meu irmão 3 horas no dia, agora eu tenho que lidar o dia inteiro? Como é que é isso? É uma criança gritando no seu ouvido o dia inteiro. E fora aquelas pessoas, sei lá, que moram numa casa, tem um cômodo, que dorme todo mundo no mesmo lugar. Então, fica muito, acho que é um desafio muito, muito grande, assim. E eu acho que a saúde mental nesse momento é absolutamente essencial. E como eu também concordo muito da rotina, eu tenho tentado manter uma rotina bem, bem rigorosa, assim, porque isso me faz muito bem. Mas eu acho também que às vezes é necessário a gente quebrar, às vezes, alguma rotina e falar, nossa, hoje não tem condições de fazer tal coisa, tipo, se dar aquele tempo e fazer alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que te faça bem, meditar, sair para andar, correr, sei lá, qualquer coisa, escrever, ler, desenhar, porque se é aquilo que depois, no dia seguinte, vai te fazer conseguir voltar para a rotina e, tipo, Tem que ter uma válvula de conseguir escape, realmente. né? Eu acho que também é algo que eu, pelo menos, também agora tive que encontrar novas válvulas de escape, porque uma minha, por exemplo, que eu gostava muito, era ir para o parque. Eu, qualquer coisa, nossa, tava um dia muito estressante, todo final de semana eu estava no parque, e agora não tem como. Então, Tem que ir encontrar pro parque, é em novas Cuiabá, ué. formas.
Tem até um aberto aqui, mas é cheio de gente, o povo vai sem máscara, eu não quero não. É complicado. É. A questão até da rotina que você falou, né? É importante até falar da realidade do Brasil, né? Porque, assim, em algumas situações, a gente fala que o aluno deve seguir isso aí, porque é o mais recomendado. Só que tem situações em que o fato dele estar em casa, a própria família às vezes não ajuda, né? O fato dele estar em casa, a mãe, o pai, o irmão não colabora com ele, né? E aí fica mandando relatos, né, de alunos. Falar, professor, eu não consigo estudar aqui em casa, minha mãe não pode me ver aqui, acha que eu não estou fazendo nada, e manda eu fazer o almoço, ou manda eu limpar a casa. De certa forma, sim, eu sei que às vezes tem que ajudar nas tarefas domésticas, mas os pais também têm que entender isso, que no terceiro ano, no cursinho, vestibulando, ele tem que focar, sei lá, 14, 15 horas do dia dele nos estudos, né? Então é muito puxada assim a vida do vestibulando. Então, se ele não tem esse acordo, a família, esse apoio da família por trás, falando que, ó, meu filho, fica tranquilo, vamos, né, vamos estabelecer uma rotina, você vai fazer tal tarefa doméstica para ajudar aqui em casa, tal horário. Ficaria uma coisa interessante. Mas é muita gente me relatando que estar em casa, o fato de estar em casa, atrapalha também, porque tem todas essas distrações, né? Que eles têm no dia a dia deles. Às vezes não é nem ele que provoca, é provocado em casa. Até mesmo, não só para o aluno, mas para a questão do trabalho em home office, né? Então a gente fala assim, tá em home office, tá tranquilo. Eu vi uma entrevista de uma psicóloga uma vez na rádio, que ela falou, olha, home office é se o cara estivesse trabalhando em casa e o filho dele estivesse na escola. Aí ele estava em home office, certo? No caso, se você está em casa, em home office, e você tem uma criança pequena, que a escola está fechada, você não está em home office, você vai estar em função da criança, entendeu? Então, se eu não revezar com a minha esposa para a gente cuidar da nossa filha, eu não consigo trabalhar, porque é só eu ligar o computador que ela já quer subir em cima, entendeu? Então, a gente tem um acordo, de manhã eu fico com ela, fico dedicado a ela 100%, não faço nada de escola, de trabalho, nada. E à tarde e à noite, né? À tarde até tal horário, à tarde até às 6 da tarde eu posso me dedicar ao meu trabalho, depois eu fico com ela das 6 até as 8 horas da noite, até ela dormir, e depois eu posso continuar a trabalhar mais tarde, entendeu? Então é complicado para todo mundo essa questão da, da adaptação do trabalho e do estudo em casa, né? Uma coisa importante falar também, Gabi, principalmente para aqueles alunos que não estão tendo acesso às aulas online, né? Que, assim, é muito bom, obviamente, você ter aula, né? Porque é uma coisa que o professor ele vai passar a orientação, ele vai passar o conteúdo, às vezes, do modo mais atrativo. Já está provado que você aprende por afeto pelo professor, né? Quando o professor te passa um afeto, ele te passa aquela, né, aquela situação que você gosta daquela pessoa, você muitas vezes aprende por ela. Fala, cara, nossa, eu não posso decepcionar meu professor. Eu tô tão cansado, mas eu gosto tanto dele, ele é tão legal comigo, ele se importa tanto que eu não posso decepcionar. Então, muitas vezes o aluno quer aprender por causa do professor, né? Isso é complicado, porque você vai querer estudar só o que aquele professor te dá, ou só os professores que você mais gosta. E você vai acabar deixando aquele professor que você gosta mais ou menos, ou que você não gosta, que todo lugar tem isso, né? A gente não é obrigado a gostar de todo mundo e nem todo mundo gostar da gente, não é verdade? Então você vai acabar deixando a matéria daquele professor que você não gosta ou não tem muita afinidade para depois. Isso é um erro muito grande que os vestibulandos cometem, né? Então, para aqueles alunos que não estão tendo acesso às aulas, estão por conta, eu acho que um bom livro é melhor que qualquer professor. Um bom livro. O que eu digo que é um bom livro? Às vezes não é o melhor livro do mercado, entendeu? Às vezes não é o Amabis, por exemplo, que é o mais famoso ali das editoras, tá? Às vezes nem a Sônia Lopes, que é a minha... Eu sou suspeito de falar que eu adoro as coleções dela, mas talvez um outro autor que seja mais didático, né? Eu até falo que na matemática não é muito minha praia, mas a gente acaba comentando, a gente acaba falando um pouco sobre isso. Tem um livro chamado Manuel Paiva, diz que é muito bom esse livro, ele é muito didático. Então, às vezes, o aluno que está sem professor,
se ele conseguir esse livro numa biblioteca, ou até mesmo um sebo, né, de livros usados, eu acho que não vai ser muito caro isso aí, né? Se ele conseguir esse livro num livros usados, porque a gente sabe que livro novo é muito caro, né? É quase uma ostentação, capa Não, é. dura, aquelas folhas brilhantes, é 200 e cacetado um livro de ensino É médio, muito é um caro, absurdo. muito caro. Mas a gente sabe que tem algumas edições mais baratas, sabe que tem livros usados. Então, para aquele aluno que tá passando por isso, né, que está com dificuldade de estudar em casa, melhor do que estudar por apostila, por resumo, por lista de exercício, por videoaula da internet, aquelas videoaulas de 20 minutos, sabe? É você pegar a matéria que você tem dificuldade de aprender mesmo, e é uma matéria que tem peso no Enem, por exemplo, ou tem recorrência, que está sempre caindo, você tem que fazer essa análise, estudar por um livro didático. Eu acho que é a melhor forma dele conseguir aprender na quarentena, se preparar para o Enem, superar essas incertezas, sem ter que esperar a aula voltar, sem ter que esperar o professor dele mandar uma aula, sem ter que esperar que a escola dele mande ou supra o ensino online, entendeu? Eu acho que isso tem que passar por isso. Eu acho que assim, Gabi, a gente vai sair dessa quarentena, não vamos sair os mesmos, a gente tem que mudar muitas atitudes, né? Então, assim, Concordo essa muito. quarentena ela serve para pensar no isolamento, né? Serve para pensar na distância que a gente está de pessoas queridas. Né? Eu sei que muita gente às vezes já está, de certa forma, está tentando burlar um pouco isso aí, mas a gente está evitando. A gente está mais próximo da nossa família, porque não tem como evitar isso aí, né? Mas, por exemplo, amigos, meus padrinhos de casamento, cara, faz muito tempo que eu não os vejo, né? A Lívia tem o Theo, que é um amiguinho dela, filho do nosso compadre, que faz 2 meses que eles não se veem. São crianças, Sim. sente falta, entendeu? A gente tem que explicar que não pode, né? Então, nesse Uhum. momento, o pós-quarentena, esse aluno, ele tem que se transformar também positivamente. Ele tem que sair da zona de conforto dele. Não pode ficar Sim. só esperando, lamentando, ai, tô sem aula, o Enem vai adiar, não vai adiar. Cara, aproveita a oportunidade, tenta se transformar, tenta se mexer, tenta ir atrás, busca um livro didático. Tem livro que é doado, né? Fala, o cara mora numa comunidade carente, ele não tem condição de comprar o livro. Mas se você for atrás, tem muita ONG que trabalha com doação de livro. Ninguém vai negar um livro didático para uma pessoa que está Uhum. precisando, entendeu? Então a gente Isso até sabe entra disso. num ponto que eu queria comentar, que como que, de repente, por exemplo, eu, né, e outras pessoas assim, que nós não somos professores e não somos estudantes também, assim, principalmente desse ensino médio, como que a gente poderia ajudar? Eu acho que esse lado, às vezes, de doar alguns livros, né, que a gente tem, pode ajudar muito, principalmente para essas pessoas, né, doar material escolar básico, às vezes doar um lápis, né, doar uma caneta, um caderno. Acho que Eu acho tudo que seria uma isso. iniciativa muito boa se vocês fizessem algum tipo de campanha de arrecadação de livros didáticos, né? Porque, Uhum, de certa forma, o livro didático é mais difícil ter acesso do que material escolar, do que caderno, ah, do que caneta. O livro didático é uhum. muito mais difícil. Sim, com Então, fazer certeza. alguma campanha, né? Tem muita gente que se pegar, por exemplo, às vezes até você mesmo, se você for olhar lá no seu quarto, nas suas caixas, você vai pegar um monte de livro lá do Poliedro, você vai pegar livro Uhum. do Amabis que você não usa, da Sônia Lopes, que você já passou adiante, você só está usando livro de ensino superior, né? Esses já doei todos. Já doou, então, você fez o exemplo, né? Então, assim, Uhum. outras pessoas que estão na sua situação, de recém-formados, ou já acabaram de entrar na universidade, não precisa ficar apegado a esses livros de ensino médio, né? Isso aí vai mudando, gente. Né? Então, se você tá, Aham. meu livro tá novinho, mas doa para alguém que tá precisando. Entendeu? Tudo que você doa, vem e doa para você. A gratidão que essa pessoa vai ter ao receber o livro didático, você vai receber em pensamento positivo e você vai ganhar seu dia. Com E depois, certeza. quando você precisar, o cara fala, puxa, eu estou fazendo biologia, eu tenho uns Amabs aqui, eu tenho uma Sônia Lopes guardado, um Linhares, depois eu vou usar quando eu for professor. Não vai usar, não. Você vai ganhar outro livro. Daqui, Uhum. professor, daqui 5 anos, sei lá, já vai ter outra edição, a editora vai te dar para professor. Então, tenta fazer essa renovação. Sempre que eu posso, eu faço, entendeu? Eu tenho lá
a minha coleçãozinha da Sônia Lopes, minha do Amabs, eu tenho uma outra aqui, mas tudo que eu vou recebendo, eu vou doando, eu vou ganhando, eu vou doando, porque eu não vou ficar acumulando livro aqui. Eu sei que tem muito mais gente que precisa do que eu. Né? Então, vocês poderiam montar, vocês têm, né, têm acesso aí no Instagram, por exemplo, monta uma campanha de doação de livro didático, redireciona para uma ONG aí que vocês conheçam, né? E acho que é uma boa atitude aí para tentar minimizar esses problemas que os alunos estão enfrentando. Com certeza, realmente, a iniciativa é bem legal. E o que eu queria comentar um negócio. Né? Que a gente estava falando disso dos livros didáticos, e eu estava até conversando com isso com a minha irmã ontem, porque como falta, né, no ensino médio, às vezes, também um livro que ele tenha, tipo, ele compile absolutamente tudo, assim, do conteúdo e também bons exercícios, porque elas estão estudando agora para concurso em Direito, e tem muitos livros, assim, que eles compilam tudo, tipo, fica tudo muito mais fácil, tudo muito pronto, e como isso falta também no ensino médio, e eu acho que isso deve estar pesando muito para as pessoas agora, porque elas estão em casa, e aí tem esses livros didáticos, mas também, às vezes, falta ainda alguma coisa, dependendo do livro que você pega, e Porque acho que isso assim, é bem complicado também. a pegada do livro didático, ela é ao mesmo tempo que ele é excelente para conteúdo, ele é fraco para exercício, de alguma forma. Porque assim, o foco do livro é conteúdo. Então ali vai ter tudo que você pode aprender sobre aquele assunto e mais um pouco. E mais informações, e tem aqueles quadros, né, de curiosidade, tem links que te levam para páginas complementares, tem muita coisa. O livro é focado em conteúdo. Já em exercício, ele peca porque senão vai ser um trucalhamaço desse tamanho que ninguém conseguiu usar. Um Leninger da vida, né? Lá de bioquímica, que você não consegue carregar, que é mais pesado que você. Já Né? estudei muito para esse livro. Pois é. E aí o livro didático ele tem esse problema. Não é um problema, mas assim, ele não é focado basicamente em exercício, mas ele foca no fundamental que é o conteúdo. Então, assim, tem duas situações. O cara que é fraco de conteúdo, ele precisa ter conteúdo, ele tem que estudar pelo didático, porque isso vai embasá-lo de conteúdo. Agora, aquele cara de cursinho, já de segundo ano de cursinho, terceiro ano de cursinho, que já tem muito conteúdo, esse cara talvez ele não precisa perder tempo no livro didático, porque ele já sabe grande parte do que está dito ali. Ele tem que focar em exercício. Ele tem que focar em exercício e assim, eu vou até além, né? Porque exercício a gente sabe que tem muito material didático bom, tem o ângulo, tem o poliedro, tem o positivo, né? Tem vários, tá? E geralmente divididos por dificuldade, capítulos certinho, bonitinho. Só que sim, isso também é uma reclamação de alguns alunos. Professor, olha só, esse capítulo aqui, por exemplo, de tecido muscular, eu acertei 90% dos exercícios. Por quê, professor? Porque eu fiquei muito tendencioso em marcar coisa de tecido muscular. Porque eu estou estudando tecido muscular, aí o cara vai perguntar, né? Tecido muscular. Alguma coisa do tecido muscular. Então, assim, de certa forma, as apostilas são organizadas de modo com que você já tenha uma tendência a saber o conteúdo que o exercício vai te dar. A resposta é meio óbvia em questão de conteúdo, né? Você está lá no capítulo de sistema nervoso, não vai cair uma questão de botânica, né? Só para ter uma ideia. Então, assim, para os alunos já que estão em níveis mais avançados de estudo, não aquele do básico, aquele carente, aquele que está precisando do livro didático, a dica que eu dou é simulado. Faça simulados, faça provas de vestibulares anteriores, tá? Ah, eu não quero montar simulado. Cara, tem tanta prova disponível na internet, né? O Ângulo mesmo, ele tem um site que é de livre acesso, chama Ângulo Resolve, tá? Não sei se você já chegou a dar uma olhada. Ele tem muitas provas anteriores resolvidas e o cara tem opção ainda de pegar a prova original em branco, o gabarito original e a resolução. Então, assim, desculpa não falta, entendeu? Ele pode pegar final de semana, ele pode marcar um horário no cronograma dele, ele pode colocar lá que sábado de manhã ele vai fazer, esse final de semana ele vai fazer nem primeiro dia.
Ele vai lá, faz Enem primeiro dia, faz o simuladinho dele, acorda, né, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã ele começa, ou se ele quiser ser mais fiel, faz domingo à tarde, que é o horário do Enem, né? Começa lá domingo, 1 hora da tarde, vai até às 6 e pouquinho e tal. Se ele quiser ser mais fiel com isso, mas tem que fazer simulação. Na outra semana faz o Enem segundo dia. Na outra semana ele faz uma FUVEST 2018. Na outra semana ele faz uma Unicamp 2019. Na outra semana uma Unesp 2017. Vai mudando. Porque daí ele não vai cair naquela questão, tô tendencioso a marcar tal coisa. Entendeu? Então ele vai ver realmente se ele está aprendendo, se ele está se preparando. O que acontece é que muito estudante, ele foge simulado. Ele foge simulado, porque ele não quer ver nota baixa, ele vai desanimar. Ele acha assim, eu estou estudando tanto, eu tô acertando 90%, 80%, 90% dos exercícios da apostila. Aí quando eu vou fazer um simulado da FUVEST, eu acerto 60%, entendeu? Aí ele não quer se frustrar, ele tem medo de frustrar. Só que se ele não fizer isso aí, ele vai frustrar que hora? Na prova. Valendo, ele não vai frustrar no simulado. Entendeu? Então o que ele tem que fazer? Tem que fazer o simulado, que é o melhor teste, o melhor estudo que ele pode fazer é o simulado dele. E ele tem que não valorizar o quanto que ele acertou. Se gabar que ele acertou 70%, 80%. Ele tem que olhar para o que ele errou. Entendeu? Que ele errou 20%. Eu não acertei 80%, eu errei 20%. Eu não acertei 70%, eu errei 30%. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Ele não vai simplesmente corrigir a prova, marcar lá 70%, missão cumprida, engavetar a prova e vamos para a próxima. Não. Ele vai ter que analisar essa prova como se fosse ali um diagnóstico, entendeu? Um raio-x. Por que eu errei essa questão de matemática aqui? Foi por falta de tempo, foi por falta de conteúdo, foi por pegadinha, né? Falta de atenção. Ele vai corrigindo. Aí ele vai ver que daquelas 20% que ele errou, uns 5% ele errou por falta de atenção. Então vou corrigir aqui, não vou errar mais. Se é por falta de atenção, vou ter atenção da próxima vez, não vou errar. Mas ele vê lá que 10% que ele errou foi falta de tempo. Se é por falta de tempo, que isso é muito comum, chegar no final do Enem, a galera ter que chutar a questão, tá? Eu acho assim, são poucos que terminam a prova do Enem sem chutar uma questão. Eu resolvi tudo certinho, como programado, não precisei chutar nada. Acho que são poucos, tá? Que isso acontece. Entendeu? Então ele tem que tentar regular a questão, o tempo. E o Enem, diferente da FUVEST, o Enem tem um negócio chamado TRI. Você já ouviu falar do TRI? Não. Teoria de resposta ao item. O que é isso? É uma análise estatística, né, um programa lá que eles desenvolvem, que essas questões elas foram testadas anteriormente. Tá? Então, teoricamente, toda questão que cai no Enem já foi testada em algum momento por estudantes. Tá? Essas provas que a gente recebe aí, as escolas recebem, Prova Brasil, Saeb, blá, 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 que recebe ao longo do ano, normalmente são questões que cairão nos Enems futuros. Entendeu? Só que assim, não tem a possibilidade de você fazer o aluno do terceiro ano desse ano fez uma prova, essa prova teste aí, né? Que depois no Enem caiu a mesma questão. Essa prova foi testada hoje, ela pode ser que ela caia daqui 5 anos no Enem. Entendeu? O cara não vai estar lá. Se ele tiver também fazendo 5 anos de cursinho, ele não vai nem lembrar daquela questão que ele testou há 5 anos atrás. E nesses testes, eles estabelecem os níveis de dificuldade. Se é uma questão fácil, se é uma questão média, se é uma questão difícil. E aí, o que acontece? O cara ele tem um número de uma pontuação, tá, geral, dependendo do número de questões fáceis, médias e difíceis que ele acertou. Então, isso é para coibir o chute. O que acontece? Tem aluno que acertou 100 questões no Enem, somando os 2 dias. E o colega dele acertou 100 questões no Enem. Quando vem o boletim do desempenho, um deles tirou 700, o outro tirou 680.
Mas como que a gente tirou nota diferente se a gente acertou o mesmo número de questões? Porque tudo a TRI faz essa correção. O Uhum. cara não pode acertar questões difíceis e errar questões fáceis. Porque o TRI vai interpretar que o cara chutou a difícil. Como é que ele errou as fáceis e acertou essa difícil? Tá chute. Entendeu? Então, uma das coisas que ele tem que treinar nos simulados, no Enem principalmente, é a gestão do tempo de prova. Ele tem que estar craque nisso. Então, sempre falo para os alunos, leia, monte uma estratégia. Leia a prova, tá? Pelo menos, vou começar por Ciência da Natureza. Leia toda a prova, as 45 questões. Pelo menos, bata o olho. Vai batendo o olho. Quando você bate o olho, você sabe. Aquela questão que você leu 2, 3 palavras, você já sabe o assunto da questão, é porque geralmente é uma questão que você já está ligado e geralmente ela vai ser fácil para você. Essas questões fáceis, aquela que você bate o olho, você já sabe a resposta, você tem que fazer na hora. Você não pode perder essa questão. Aí você olhou, você viu que é uma questão que você está demorando um pouco mais, você leu uma vez, 2 vezes, não está saindo, eu vou ter que fazer conta, eu vou ter que... Cara, pula essa questão, vai para a próxima. E assim você vai trabalhar no vai e vem, você vai até o final da prova, volta para o começo, vai até o final, volta para o começo, para vasculhar, você está garimpando as questões fáceis, para você acertar todas as fáceis, depois você vai para as médias, e se der tempo, você vai para as difíceis. Ah, mas eu vou errar as difíceis? A chance de você acertar uma difícil é baixa, porque ela já é difícil. Então o cara vai ficar, às vezes, lá 5 minutos, 10 minutos numa questão difícil e ele vai errar. Aí no final da prova vai faltar tempo e ele vai chutar. Ele vai chutar o quê? A fácil. E depois ele vai olhar o gabarito e falar, puxa vida, eu errei essa questão fácil aqui, era uma regrinha de 3 que eu tinha que fazer. Em 1 minuto eu faria a questão e eu errei porque eu tive que chutar, não tive tempo. Então, dessa forma, ele vai otimizar bastante a nota dele no Enem, fazendo a teoria, né? Jogando com as regras, né, Gabi? Então, o cara, ele tem que saber disso. Entendeu? Você não... Eu perguntei para você do TRI, você falou que você não sabia, é porque você não tá no seu nicho de trabalho, entendeu? Mas o cara que é professor de vestibular eu o sabia menino que que é estudante... Eu sabia que tinha essa diferença de questões fáceis e difíceis. Tá me ouvindo? É que travou o teu. Tô te ouvindo, tô tranquilo. Tá. Eu tô travando um pouco. Eu sabia dessa questão de questões fáceis, difíceis, mas eu não sabia que isso chamava TRI. Mas nossa, não tenho Mas o saudade dessa menino que tá época. lá no cursinho, ele tem que saber disso. Ele é obrigado a saber disso, entendeu? E, por exemplo, na FUVEST, ele não precisa fazer isso na FUVEST, porque na FUVEST não tem essa diferença de TRI. Entendeu? Se o cara zerar, por exemplo, ele mas eu acho zerou... que é uma estratégia que funciona bem também, assim, não no sentido de Sim, só que o nota. que acontece? Tem que ter o quê? Treino. Por isso tu simular toda semana. O cara não pode deixar para fazer essa técnica ou essa, né, essa estatística ou essa, enfim, isso no dia da prova. Primeira vez que ele vai fazer isso, ele vai treinar no Enem valendo. Não pode fazer isso. Tem que treinar em casa, fazendo exercício, fazendo os simulados, analisando os erros do simulado e vendo se que matéria cai mais. Ele tem que ter isso em mente. Ele tem que saber que matéria cai mais. Porque a gente sabe, né? É ilusão achar que o aluno vai estudar tudo. Ainda Não mais tem em como, casa na quarentena. impossível. Entendeu? E aí ele fica de consciência pesada, porque ele está sempre atrasado, ele nunca consegue pôr em dia a matéria, ele está lá sofrendo por isso. Só que se ele fizer todo esse planejamento, de fazer o simulado, corrigir os erros, analisar o peso das matérias, como que ela cai, quantas vezes que ela cai, né, na história, fazer uma estatística dessa, se ele vai conseguindo com o passar do tempo. Ele vai saber que para ele, se ele tiver, por exemplo, com trigonometria de matemática atrasada, e se ele tiver com calorimetria lá, a termologia da física atrasada, ele vai dar preferência para física, porque cai muito mais termologia da física no Enem do que trigonometria no Enem. Entendeu? Agora, se o cara não fez esse plano, ele vai pegar e vai ficar estudando trigonometria, ele vai achar que ele tem que ser o crânio de trigonometria, vai chegar na prova do Enem, vai cair uma questão.
vai cair nenhuma, entendeu? Aí ele deixou de matéria atrasar, as matérias mais importantes, e ele não conseguiu, né, se planejar dessa forma. Por isso que ele tem que ter esse tipo de rotina, isso é uma rotina. Entendeu? Eu tinha aula para professor, eu vou estudar de segunda, eu acordar às 6 horas da manhã, só dia de semana. Final de semana eu posso ficar sem estudar? Claro que não. Final de semana é dedicado aos simulados, aos vestibulares que você tem que prestar e treinar. Isso é importante, muito importante, para quem está na quarentena, mais ainda. Para quem está estudando sozinho, para quem quer um norte no estudo, faça isso. Crie o hábito de fazer simulados. Crie o hábito de fazer provas, tá? Corrija os seus erros, tabule os seus erros, né? Faz uma tabelinha de Excel e vai colocando. Você tem que ser metódico, você tem que ser, né, organizado. A organização vai aumentar a sua produtividade. A organização vai aumentar a sua produtividade. O pessoal acha que não, é só abrir o livro, começar a estudar, só ligar o computador, começar a estudar. Entendeu? Não, eu acho tem que essa criar relação. metas é realmente essencial, assim, para você saber onde você quer Ter um chegar, plano onde de você estudo, deve. Um plano de um horário de estudo é muito importante. Ele pode fazer o seu próprio horário de estudo, ou ele pode fazer, tem na internet disponível. Pega lá, plano de estudo padrão, todos os dias da semana. Você vai achar isso aí. Só que todo plano de estudo ele não pode ser uma coisa engessada, ela tem que ser flexível. Entendeu? Estou programado para estudar hoje tal matéria. Você vai começar a estudar. Se não der para estudar, adapta. Qual que é a prioridade? A prioridade é aquela que eu falei para você. O cara vai ter que saber qual é a prioridade dele. Ele vai ter que estudar matemática, física e biologia no dia. Aí ele programou para estudar 1h30 de matemática, 1h30 de física, 1h30 de biologia. Só que se o assunto da matemática é um assunto muito importante, que cai muito, tipo matemática financeira, cai muito no Enem matemática financeira. Então, ele não, às vezes, ele não vai ser suficiente para ele estudar 1h30. Talvez ele vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que estudar umas 2 horas, umas 3 horas de matemática. Aí a matéria do dia de biologia era tecido epitelial, por exemplo. Tecido epitelial quase não cai no Enem. Então, para que ele vai estudar 1h30 de tecido epitelial? Vai decorar todos os tipos de classificação, pavimentoso, cúbico, simples, estratifica, para quê? Se no Enem não cai, ou cai muito pouco. Então, ele precisa se organizar dessa forma. Tentar fazer as prioridades, aí ele consegue fazer essa adaptação. Uma outra coisa, Gabi, que eu queria lembrar, antes que eu esqueça, a diferença de horas líquidas e horas brutas de estudo, tá? Que a gente fala, perguntei, quanto você estudou hoje, menino? Qual foi seu rendimento de estudo hoje? Ah, professor, hoje eu estudei 15 horas. Quando o cara fala que estudou 15 horas, fala, nossa, ele estudou muito 15 horas. É muita coisa. O cara acordou, começou a estudar 7 horas da manhã, né? Foi parar lá 10 horas da noite, 15 horas. Só que aí você começa a tirar, mas espera aí, quantas aulas você assistiu hoje? Ah, professor, eu assisti umas 5 horas de aula. Ah, então não são mais 15 horas, né? Se você assistiu aula, você não estava estudando, você estava assistindo aula. Então isso não entra nas horas líquidas de estudo. Aí você já tirei 5 horas ali do dia dele. Então, na verdade, não eram 15. Ele assistiu 5 horas de aula, então ele tinha 10 horas. Ah, então, mas é que eu fiz meia hora de intervalo de manhã, mais uns 15 minutos, meia hora, somando tudo, ele fez aí umas 2 horas de intervalo no dia inteiro. Intervalinho que eu falo, sai do quarto, vai pro banheiro, vai na geladeira, fuçar, tomar água, alguma coisa, para parar, para, né, Às vezes dar também uma uma parada mais respirada. parecida, que eu acho que também é importante, inclusive, eu sinto muito essa Exato. necessidade, tipo, cara, parar uns 30 minutos para depois voltar, porque senão o cérebro, assim, parece que não entra mais nada, né? Travo. Sim. Eu sinto muito Aí isso. vai lá, foi, né, 10 menos 2 horas de intervalo, 8 horas. Só que ele parou 2 horas para almoçar, 6 horas. À noite ele parou 1 hora para jantar, 5 horas. Aí se ele fez um exercício físico ali de meia hora, 4h30. Ou seja, aquelas 15 horas que ele falou que ele tinha estudado, ele estudou 4h30. Estudou, entendeu? Horas líquidas de estudo, que é o que realmente vai fazer você aprender, né? Então, às vezes, o cara pode até estudar menos,
a sua rotina, o seu estudo bruto. Ele não precisa estudar, às vezes, até 10, 11 horas da noite. Se ele conseguiu se organizar de uma forma que ele praticamente não é interrompido, ele estudou sem interrupção ali, 2, 3 horas na parte da manhã, estudo, não aula, né? Aí à tarde ele consegue estudar mais um pouquinho, se ele consegue bater no mínimo 5 horas líquidas por dia, sem contar as aulas, que são horas brutas, né? Ele está no caminho. Eu acho que isso é uma forma dele acabar se orientando, se ele está estudando mais ou menos. É claro, como eu já disse, isso é muito relativo, né? Cada um tem sua realidade, e tem conhecimento de aluno que trabalha, aluno trabalha de manhã, então o cara tem que assistir a aula à tarde, ele vai estudar à noite. Então, um cara desse aí, o cara que está trabalhando, ele vai ter suas 3 horas líquidas de estudo por dia. Aí a importância do quê? Priorizar a matéria. Se nessas 3 horas líquidas ele for perder esse tecido epitelial, não vai adiantar nada. Entendeu? Ele tem que estudar o que realmente vai ser importante para ele. E eu acho que nesse meio entra muita coisa, né? A saúde mental, que a gente já tinha comentado. E também, às vezes, tem gente, né, que é noturna, tem gente que é diurna, tem gente que é vespertina. E isso influencia demais nos estudos, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa diurna, então eu gosto muito de estudar, principalmente de manhã e à tarde. Mas, cara, deu ali 8 horas da noite, para mim já é muito difícil. Eu já fico bem mais lenta, tipo, não compensa, sabe? Chega uma hora que não compensa, porque eu vou ficar ali na frente de um livro, eu não vou conseguir absorver praticamente nada do que tá ali, porque meu cérebro já tá cansado. Esse horário, tipo, eu já tô jantando, daqui 1 hora e pouco eu tô na cama dormindo. E não compensa. Então eu prefiro parar e no dia seguinte acordar e render muito mais. Porque se eu ficar 1 hora agora aqui na frente do livro, eu não vou absorver nada. Se amanhã de manhã eu ficar 1 hora na frente do livro, eu vou absorver 5 vezes mais, 10 vezes mais do que se eu tivesse tentado ficar aqui 1 hora na frente do livro à noite, por exemplo. Então, acho que entra muita coisa, né? E entra todo esse autoconhecimento também, da pessoa se conhecer e se perceber, ok, aqui nesse ponto eu tenho que parar, porque senão não rende mais, não adianta às vezes eu ficar milhões de horas estudando, principalmente no início, né? Quando você ainda tá pegando no tranco. Às vezes as pessoas acabaram de começar a estudar, elas, não, agora eu vou, a partir de amanhã eu vou começar a estudar 15 horas por dia. Cara, não vai dar certo, porque tipo, você tem que ir aos poucos, isso né? aí, o que vai acontecer? Né? O cara quer tirar o atraso dele, né? Tá arrependido, que ele tá, às vezes, procrastinando e tal. Aí ele entra na pilha. Não, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E começa a tomar rebite, Italina, café, 24 horas, dormir pouco e tal. Isso aí vai levar o cara ao colapso. Vai estresse, o cortisol dele vai lá em cima, o cara vai entrar em processo, né, crônico de estresse, vai infartar, vai parar, entendeu? Então você tem que ter momentos de exercício físico durante o dia, meia hora, o que for, tá? A meditação é importante, está cada vez mais sendo provado que a meditação para a saúde mental das pessoas, principalmente dos estudantes em estresse, é uma coisa excelente. E você não precisa ser, né, nenhum oriental aí, budista, sei lá, shintoísta aí que faz meditação. Você tem aplicativo na internet gratuito que orienta a sua meditação, o ciclo de respirações, né, para você pensar. E 10 minutos. Em 10 minutos ele já te proporciona um nível de relaxamento, um nível de desligada dos problemas aí que é fantástico. Então, eu acho que, assim, não é desculpa para ninguém falar que eu estou estressado, eu não tenho o que fazer. Esses tempos mesmo, uma aluna minha veio me falar, professor, olha, eu não consegui cumprir nada do meu dia hoje, meu planejamento furou tudo, eu vou fazer um serão hoje, eu vou até 2h pouco da manhã. Falei, calma, filha, relaxa. Você já meditou hoje? Você falou que você fez aquilo que eu te mandei fazer, meditar? Não, professor, não consegui. Faz agora, então. Para tudo que você está fazendo, 10 minutos, você vai lá no aplicativo e você faz a sua meditação. Depois você volta a falar comigo. Aí daqui a pouco ela volta. Professor, nossa, foi excelente, gostei. Olha, eu estou menos bravo, estou menos estressada. Eu vou conseguir estudar melhor agora. E ela foi estudar, mas, entendeu? Você tem que dar essa pausa para sua saúde. Não adianta o cara tá com o conteúdo afiado e chegar na véspera do Enem, dar um piripaque, parar no hospital e perder a prova. É que o Insta aqui apareceu que tem 15 segundos restantes, eu não sabia que tinha um limite de tempo. Eu não queria parar desse jeito, mas tem tipo 10 segundos.
E aí eu só vou falar rapidão, então, que tem, a live tá gravada e Você tá quer disponível no continuar YouTube. você quer continuar no YouTube? Ai, parou. Tá me Quer continuar ouvindo? no... Tô? Ai, que bugado, ficou bugado aqui. Vou ver aqui com a Bea. Quero que continue no YouTube. Desculpa parar assim. Aí eu vi ele do nada, não sabia que Relaxa. tinha limite de. Tem 1 hora. Não sabia. Ela falou pra continuar assim. Então tá, né? Então, esse negócio da meditação, eu medito também. Eu comecei com isso quando a minha irmã, né? Minha irmã ela é professora de yoga, quando ela começou a entrar assim, nesse mundo, eu comecei também a conhecer um pouco mais sobre isso. Foi lá no ensino médio, assim, foi que eu comecei, e pra mim, nossa, faz toda a diferença. Tipo, eu tento o máximo que eu posso fazer todo dia uma meditação, assim, porque realmente, cara, é outra qualidade de vida mesmo. Uhum. Nossa, eu tô um pouco estressada, eu tô até com esse colarzinho, que ele é um. Você coloca um aroma aqui, você coloca óleo essencial, e também me ajuda muito, tipo um óleo de lavanda, calma muito e tudo mais. Mas eu Eu acho acho que que é isso é isso, uma, acho que é uma isso dica aí, ótima para os Gabi, isso professores aí darem. é muito novo assim para nossa realidade, né? Acho que papai, a maioria da população Aham, conhecimento não. já há um tempo. Mas isso vai acabar sendo incorporado no dia a dia das pessoas, entendeu? Acho que essa parte psicológica, essa parte de que o pessoal usa muito PNL, programação neurolinguística, essa parte de meditação, de certa forma, a preparação psicológica do estudante, ela tem que ser em conjunto com a preparação didática, preparação de estudo. Quando a gente analisa alunos, muitas vezes, alunos excelentes, alunos bons mesmo, e eles não passam porque são os problemas psíquicos, assim, sabe? A parte emocional é abalada. Às vezes, ele não está preparado para lidar com um aluno que está com algum problema em casa, que ele tem a falta de confiança, né? É complicado isso aí. Então a gente, de certa Uhum. forma, precisa a gente precisa trabalhar isso com o aluno também. Acho que a meditação ela vai ajudar bastante né, nessa preparação mental, né? Nessa preparação mesmo para evitar esse colapso. Uhum, com certeza. Queria agradecer muito por você ter participado, fiquei muito feliz. E espero aí continuar os contatos, não vamos Obrigado, sumir. eu que agradeço. Obrigadão Agradeço, uma mesmo, honra foi, participar foi aqui da muito live de legal. vocês, tá? Parabéns pela iniciativa aí de fazer essa live, fazer essa troca esse bate-papo aí, que, de certa forma, se a gente conseguiu, né, na nossa conversa, tocar um aluno, né, conseguiu fazer com que ele aprenda alguma coisa, ou com que ele melhore, né, na sua preparação, lide melhor com essas incertezas que a gente está por vir, né, acho que já foi válido. Com Né? Acho que a certeza, gente, se você já conseguiu tocar um para que ele se transforme, acho que já foi fundamental o nosso bate-papo. com Mas eu que certeza. agradeço o convite. Agradeço você demais, demais. Eu e toda a equipe aqui do Biologia para Biólogos. Muito, muito Legal, obrigada. Gabi. Muito obrigado, tá? Obrigada a você.